Hoje eu vim até com a bandana branca, porque hoje é o vídeo do cancelamento. O nome da matéria é Bioética, História da Ciência. Eu estudei isso no meu segundo semestre de Biologia de maneira online e vou falar da minha experiência e também dar algumas dicas aqui sobre essa matéria. Vem comigo! Olá pessoal, eu sou o Jeff, estudei História, estou fazendo Biologia na Uninove, segundo semestre agora. E matériazinha, viu? Aqui continua a minha mesma crítica da outra vez que eu fiz para a Uninove, que se isso aqui fosse uma palestra, duas palestras muito legais, eu acho que teria sido muito melhor. A plataforma da Uninove para online não é ruim, ela é muito boa. Porém, a gente só teve texto, é uma matéria complementar, obviamente, e aí os professores decidem se atrás de vídeos, indicações bibliográficas ou textos que a gente lê. Vou falar que essa matéria que meus coleguinhas da faculdade provavelmente vão pegar Ctrl+C, Ctrl+V. Eu fiz umas anotações aqui porque a gente pode separar essa matéria numa parte focada em história da ciência, voltada ali principalmente à biologia e à classificação dos seres vivos, há uma parte também falando sobre a origem do universo, como povos e povos e povos veem a origem do universo. Faltou ali algumas coisas, eu acho, mais regionais. E também a parte de bioética. E aí, você é a favor de usar animalzinho na experimentação? Será que você é a favor? Primeiro, minha experiência, novamente. Não gostei do texto dessa vez. Eu acho que quem gosta... Opinião minha, assim, já de uma pessoa idosa, uns 30 anos, é que eu amo filosofia. Mas se eu olhasse pela primeira vez os textos que estavam ali, eu primeiramente me confundiria. Óbvio, a gente está numa sociedade que quer tudo informação rápida e etc. Porém, ainda assim, ainda houve mescla de muita informação e não estava tão organizado para mim dessa vez. Fazia uma questão inicial, por exemplo, ali, né, um debate sobre a classificação dos seres vivos, depois ia para a origem do universo, depois ia para os seres vivos de novo, depois falava de bioética. E aí fica um pouco confuso para quem realmente vai fazer matéria online e tem pessoas que se adaptam à matéria online e tem pessoas que não se adaptam. Mas tem muitos conceitos aqui que eu vou passar para vocês só o nome, ou o nome do cientista, ou o nome do pensador, do filósofo, para que vocês possam fazer pesquisas também aí de acordo com o que vocês querem. Mas no fundo, minha opinião, e aqui parênteses, minha opinião, eu não acho que Aristóteles e Platão eram tão diferentes da gente. O que eu acho que as ferramentas que existiam naquele momento que possibilitavam as suas pesquisas eram diferentes das que a gente tem hoje, que é diferente das que a gente vai ter amanhã com novas descobertas científicas. Em um outro vídeo, no primeiro de política, eu falo um pouco sobre a importância da pesquisa, ou seja, da ciência, dentro de um âmbito político. E eu acho que isso aqui tem tudo a ver. Se a gente for retomar um pouco da história da ciência, a gente com certeza vai chegar nos gregos. Existem informações anteriores a isso, que são pesquisas feitas históricas ali sobre uma visão do mundo, de como ele foi formado e como os seres foram formados. Mas uma coisa que acho que é claro para todo mundo, nós como seres humanos sempre tentamos dar nome às coisas e a classificar as coisas. E isso é o mais legal que a gente vê, por exemplo, em Platão e Aristóteles. Curiosidade, você sabia que meu nome era para ser Aristóteles, mas foi Jefferson? Se eu fosse Aristóteles, eu estudaria filosofia. Primeiro, queria compartilhar alguns nomes com vocês, que eu anotei para vocês pesquisarem um pouco sobre suas concepções filosóficas. Eu não vou entrar aqui em concepção de cada um, apenas de um deles, que eu gostei muito, que eu acho que vale a pena a gente olhar e falar, caramba, essa pessoa pensou isso, há milhares de anos. Anaxágoras, Empédocles, Demócrito, Hipócrates, Heráclito, Empédocles de Agrigento, que eu já falei aqui, Lucrécio, Epicuro. Eu gosto muito da sua visão de explicar a natureza per se e não recorrendo às divindades. Quando a gente vai para Platão e quando a gente vai para Aristóteles, eu os amo muito, porque eu gosto do ponto de vista dos dois e do confronto dos dois. O Platão, ele tem as suas obras, e Aristóteles também, mas são obras muito confusas, confesso eu. Quando eu estudava teatro, fiz história do teatro, era horrível ler. E ainda hoje é horrível ler porque demanda muito da nossa lógica e queima muito o neurônio. Platão, ele olhava o mundo das ideias como um mundo perfeito.
E Aristóteles se baseava naquilo que era experimental, aquilo que a gente podia ver e sentir através das nossas sensações. Pensando em classificação de seres humanos, Platão ele tinha uma visão mais dicotômica. Porém, isso tinha um probleminha. E aí Aristóteles pegou e disse, eu acho que isso tem um problema. Então, talvez não esteja tão correto. Vamos dar um exemplo. Animais terrestres e aquáticos. Mas, pô, e as aves? E as avezinhas? Onde estão as tadinha das avezinhas? Aí, Aristóteles virou e falou, talvez existam mais divisões do que apenas as dicotômicas por Platão explicadas. Mas também ele não foi lá explicar. Vamos transpor todo um tempo e chegar no século 17 e 18, onde esses questionamentos, essas releituras, essas leituras novas sobre os pensamentos gregos, eles ganham maior debate no mundo, justamente talvez porque tínhamos um pouco mais de recursos tecnológicos e, claro, também novas ideias, novas pessoas que não estavam necessariamente correlacionadas ou relacionadas à religião. Ainda que algumas estivessem, muitas perguntas eram feitas àqueles estudos aristotélicos, aqueles estudos platônicos sobre a divisão das espécies. É aí que a gente chega num grande amado Carl von Linnaeus, Carolus Linnaeus, ou tio Linneu, como eu gosto de falar, um naturalista sueco que deixou a sua vida ali voltada para a classificação dos seres vivos e nos ajudou, influencia inclusive até hoje as nossas divisões ali dentro do que nós conhecemos. É dizer, Linneu começou a dar uma olhada para a classificação dos seres vivos através de suas características similares. Ele que originou o que a gente conhece como reino, classe, ordem, gênero, e através do tempo outros naturalistas, outros pesquisadores, através de uma ciência mais experimental, começaram a fazer divisões mais específicas, e é o que a gente conhece hoje aí dentro da taxonomia. Isso se deve muito a todo esse debate ocorrido ali entre o século 17 e 18 e no 19 ao nascimento efetivo das ciências como a gente conhece hoje. Talvez pela Revolução Industrial, pelo Iluminismo, pelas revoluções americanas, pelas independências da América, pela luta do capitalismo, enfim, a ciência com a maneira mais experimental, ou seja, uma ciência experimental mais matemática, mais exata, voltado também para o ramo biológico, nos deu a oportunidade de conhecer melhor os seres humanos, os seres vivos e poder classificá-los de uma melhor maneira. E Mendel? Quem nunca ouviu falar de Mendel? Maravilhoso, ele foi aquela pessoa que separou as ervilhas e começou a estudar elas em características únicas em seus cruzamentos. O que já era sabido nessa época, e a gente sabe até hoje, a gente utiliza até hoje, vou dar um grande exemplo polêmico também, sobre essa seleção artificial. Ou seja, pensa num mundo que necessita de alimentos, necessitamos de alimentos em maior quantidade e melhor qualidade. Foi através de alguns cruzamentos, fossem eles cientificamente estudados ou não, que a gente começou a ter uma melhor seleção artificial daquilo que a gente criava, fossem animais ou fossem alimentos. Hoje isso continua, por exemplo, através da criação de cachorros de raça. Tem quem não goste, tem quem não apoie, mas existem muitos criadores sérios, ao meu ponto de vista, ao meu ponto de ver, que eles tentam selecionar os melhores cachorros de acordo com suas características e seus estudos ali, para que aquela raça continue no decorrer da história. Essa é a realidade, meu bem. Não é porque você não gosta que não existe. O surgimento do microscópio foi uma bênção para a biologia. E nós temos alguns nomes, como Avery MacLeod, McCarty, que estudaram a parte biologicamente ativa de uma célula, de uma bactéria. E aí foi onde notou-se a existência do DNA. Porém, foi Alvin Chargaff que isolou e pôde estudar a composição química dos ácidos nucleicos, que é o que a gente estuda hoje, até hoje, dentro da genética. Falando ali em genética, a gente fala do estudo dos genes, já passando por uma segunda parte. Uma unidade fundamental com informação biológica. A genética, ela estuda os mecanismos de hereditariedade. E é hoje
uma grande área não só da biologia, como de outras ciências, medicina, biotecnologia, engenharia biológica, engenharia genética e por aí vai. Passando para uma segunda parte, que deveria ter sido uma primeira parte, ao meu ponto de vista, outra coisa que é muito importante a gente saber, a origem desses seres. Existem 3 grandes correntes sobre a origem de tudo. É uma pergunta filosófica que talvez nunca consigamos responder. Porém, temos ali uma visão religiosa, temos uma visão de uma geração espontânea, eu adoro essa, maravilhoso, imagina, você coloca um pano sujo, aparece um monte de mosca, você fala, isso aqui surgiu do nada. E temos também o estudo da origem da vida através da quimiossíntese, que é mais conhecido e difundido no mundo científico. Ainda assim, não vale descartar que temos milhares de religiões no mundo, tivemos milhares de povos no mundo durante a história que tinham sua visão própria sobre a criação do mundo. Eu conheço bastante da judaico-cristã, que é onde eu fui criado, porém não é a única. Passamos por sumérios, mesopotâmicos, egípcios, indígenas e por aí vai. Já na terceira parte, que é a parte do nosso cancelamento, falamos de bioética. Porque, depois de todo esse histórico, e com essa possibilidade da tecnologia de manipular geneticamente seres, genes, a gente pergunta até onde a gente pode ir. Foi em 1975, nos Estados Unidos, que algumas pessoas, 140, se reuniram para esse debate. Não foi o debate mais produtivo do mundo, mas foi o primeiro mais importante, eu diria. Será que eu posso clonar uma pessoa? Será que é possível clonar uma pessoa? Mas será que é ético fazer isso? Será que é ético usarmos animais para poder fazer estudos científicos ao favor do ser humano? Eles não têm alma? Eles não pensam, não têm sentimento, não sofrem dor? Hoje animais ainda são utilizados, mas existem regras para isso, para poder minimamente minimizar a dor do animal. Grande importância, desde 1975 ao menos, é o respeito à pessoa, é o ter em mãos os conceitos de justiça, sejam eles morais ou éticos, ou até mesmo do direito. E claro, sempre pensar em beneficência para a humanidade. A gente tem medo como cientista e por isso eu falo medo mesmo, eu tenho medo mesmo. Dentro do mundo de genética, onde a gente pode manipular determinadas bactérias, determinados vírus e criar armas biológicas. Será que isso não tem sido feito ultimamente? Será que é feito por algum governo? O mais importante para mim dessa matéria e o que fica é que a ideia de ética e bioética, ela está implicitamente ligada ao mundo no qual vivemos. Eu tenho uma grande não teoria que não é minha, mas que fala que nós somos resultado do nosso processo histórico, individual e de sociedade. Ninguém escolheu nascer na sociedade que nasceu, no ano que nasceu. Então, se a gente olhar lá para trás, a gente vai ter um panorama sobre tudo isso que a gente falou, o que era ético, o que era moral. Quando a gente olha para o presente, e aí entra também a antropologia e o estudo da antropologia social, antropologia biológica, é entender que cada povo, que cada grupo de pessoas, às vezes segue uma determinada moral, cada pessoa segue uma determinada ética e cada sociedade tem seu determinado direito. Por isso eu indico que vocês olhem a nossa playlist sobre política para entender melhor o que a política no dia a dia tem a ver com a ciência ou não tem a ver com a ciência, porque é através dela, através de políticas públicas, de leis e do direito, que nós vamos poder ter a possibilidade de fazer um mundo melhor. Essa foi a minha aula online de bioética, espero que vocês tenham gostado. E este foi mais um vídeo do Primatologando, falando aí sobre como estudar ciências biológicas na Uninove. Um beijo, segue, compartilha e dá o seu like, obviamente. E até o próximo vídeo.